Posso começar? Pode começar. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Raul Lamarca, analista de comunicação do Porto do Itaqui. É uma honra recebê-los mais uma vez por um episódio do Conexão Porto do Itaqui, que é um projeto idealizado pela Gerência de Comunicação do Porto, em que a gente vai trazer aqui temas e especialistas muito relevantes para tratar de assuntos do universo portuário. A gente sempre vai fazer isso através de um bate-papo informal com especialistas de diversos setores, né? Sempre das 19 às 20. Né? Nos webinars passados, a gente teve temas como o PDZ, o ecossistema e cultura de inovação. Né? Nós estamos hoje no nosso 4º episódio. E anotem aí já na agenda de vocês, no próximo dia 16 às 19, a próxima quinta-feira, teremos o webinário com o tema gestão ambiental nos portos. A gente gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui inicialmente aos funcionários da empresa maranhense de administração portuária, a autoridade portuária do Itaqui, com todos os seus funcionários que sempre apoiam e se engajam bastante nos eventos e nas nossas iniciativas. E também agradecer à grande comunidade portuária do Itaqui, né? Todas as empresas que compõem o nosso porto. Queríamos agradecer também aos funcionários da Aliança, do Mateus e da Intrading Global, que estão aqui abrilhantando e engrandecendo o nosso evento. Né? Antes de apresentar os nossos grandes convidados, eu queria comentar algumas regras. Né? A primeira é acerca das perguntas. Elas vão acontecer na aba perguntas e respostas, como vocês estão vendo aí ao lado, né? Via chat. Como o tempo é curto, né, e nós temos muito conteúdo aqui para tratar hoje, a gente vai priorizar as perguntas que tenham relação com o tema, né? Então, faça aquelas perguntas ligadas ao tema. Eu ia pedir aos apresentadores que sempre que não estiverem falando, que fechem os microfones, para evitar a microfonia. E ia pedir, por último, para você seguir a gente nas redes sociais, né? No nosso Instagram, você, além de outras novidades, vai ficar por dentro do calendário do Conexão Porto do Itaqui. E através da nossa conta oficial no YouTube, você vai ver os vídeos na íntegra das lives que a gente está apresentando aqui. Você já tem os 3 vídeos das lives anteriores, e ao final dessa live aqui vai ter o vídeo da 4ª. Né? Então, a gente conclui essas breves palavras iniciais, fazendo a apresentação dos nossos convidados. Né? Eu queria começar pela Luciana Kuzolitz. Ela é administradora, especialista em gestão portuária, está na EMAP há mais de 8 anos, e atualmente ela ocupa a função de gerente de planejamento e negócios. Né? Eu falo da Luciana com carinho especial, porque durante mais de 4 anos ela foi a minha líder, né? Dentro da EMAP, eu era da área de planejamento e negócios, antes de estar hoje como analista de comunicação. Aprendi muito com a Luciana ao longo desses anos sobre portos, sobre gestão, e é uma honra estar aqui com ela hoje como convidada. A segunda convidada é a Fabíola Oliveira. Fabíola é administradora, especialista em logística portuária e direito marítimo. Ela trabalha na área de compras há mais de 10 anos, e antes de chegar até em trading, ela tem passagens por companhias consagradas aí como HSBC e a Pirelli, né? E atualmente ela está como gerente geral na Intrading Global. O nosso terceiro convidado é o Jaime Batista. Ele é administrador, especialista em gestão estratégica e também em desenvolvimento de lideranças. E ele tem uma longuíssima carreira na Hamburg Süd Aliança, né, onde exerce a Gerência Nacional de Vendas Cabotagem. Né? O nosso último convidado, e não menos importante, é o Márcio Regis, que ocupa o cargo de diretor de logística do Grupo Mateus, né? Esse grande grupo varejista que hoje tem uma presença não só no Maranhão, mas em estados na região norte e também nordeste do Brasil. Esse roteiro que a gente vai seguir aqui hoje, já dando início à rodada inicial de apresentações, ele é um pouco diferente daquilo que foi tratado, né? Vocês notaram que a gente tem hoje 4 convidados, então a gente quer priorizar muito a participação da nossa plateia através das perguntas e respostas. Então, cada um dos nossos convidados nessa rodada inicial vai ter de 4 a 5 minutos para se expor, falar de si, da sua empresa e a relação que ela tem com o tema. E já na metade da live, nos primeiros 30 minutos, a gente encerra e já parte para as perguntas e respostas. Então, vá ouvindo aí o que estão dizendo os nossos convidados e vá preparando as perguntas e respostas, que elas vão ter uma participação especial aqui na nossa live hoje. A gente conta muito com a participação da nossa querida plateia. Então, vamos dar início aqui à rodada inicial, né? Eu pediria que a Luciana se apresentasse, falasse um pouco da função que ela ocupa dentro do EMAP e, claro, qual a relevância desse tema, né, Luciana, para
para a comunidade portuária e para o Porto do Itaqui. Está contigo. Assim, primeiro eu queria dizer que o prazer é meu, né? Você foi e é um parceiro maravilhoso de trabalho, uma pessoa muito inteligente, um fomentador, né? Que está fazendo toda a diferença, assim como todos os demais aqui convidados. A Fabíola, ela é a mãe do container, o Jaime também, todo o pessoal da Aliança Hamburgo Sul de Maersk, o Elielton, que é uma pessoa assim, de coração, foi fundamental para encontrar o nosso container, e todos os demais parceiros da comunidade portuária, né? Tanto como o pessoal do Ogmon, que foram os nossos trabalhadores que realmente fizeram acontecer todo esse sonho do container, né? Ele é muito importante e relevante para o corredor do país, porque ele realmente democratiza o porto, né? Quem conhece o Itaqui sabe, no ano passado a gente fez 25,1 milhões de toneladas, é um porto que tem uma vocação graneleira muito grande, né? A gente tem toda uma Interlândia favorável, toda a agricultura, a gente tem os fertilizantes aqui, a mineralogia também, que é muito forte, e o container é um grande desafio, né? Então, contar com essa equipe motivada, apaixonada pelo container é fundamental. Até porque as pequenas cadeias produtoras, elas são todas dependentes, né, dessa logística mais competitiva. Então, não é todo mundo que tem 25 mil toneladas, 65, 75, um Panamax para mandar, né? Então, você tem aqui pequenas cadeias produtivas, e isso daí realmente é um fomento que o governo faz questão, né, de fazer. O nosso presidente, Ted Lago, também sempre é muito favorável, sempre nos auxilia muito, o nosso diretor Jailson, enfim. E a gente tem buscado parcerias, né? Parcerias no Centro-Oeste. O pessoal do Porto Seco, Centro-Oeste, deve estar aqui também nos assistindo. Tem trabalhado com a gente já há alguns anos, tentando fazer esse corredor logístico realmente virar uma grande realidade. Hoje ele é uma realidade muito forte para os granéis. Hoje a gente consegue fazer todo o escoamento da produção dessa região via ferrovia, a gente tem aí quase 60% de aproveitamento da ferrovia, assim como a internalização dos combustíveis que a gente importa e a distribuição, né, em Porto Nacional, em toda a região, em Teresina, em Carajás e etc. Só que o container na ferrovia ainda não é uma realidade, e é isso que a gente vem tratar aqui, né, da importância que a gente tem que dar para essa logística para a região central brasileira. O Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente realmente tem que tornar mais competitiva a nossa indústria, e não só a indústria, né? Essa é uma outra questão também que a gente quer desmistificar. Às vezes as pessoas acham que o container só está onde está a indústria, mas não necessariamente, né? A gente tem demandas por ligas, a gente tem, no caso, o níquel, que é uma carga super importante, a gente tem alguns grãos, como o grão pulse, que precisa do container para ser viabilizado, né? Tem a região de Canarana, no Mato Grosso, a gente tem uma série de outras demandas que realmente precisam do container, como a carne refrigerada. E o Itaqui tem esse grande potencial, né? A gente tem a sorte e a vantagem competitiva de estar interligado com ferrovia, né? Pouquíssimos portos aqui no Brasil têm essa Interlândia maravilhosa com toda essa conexão. Então, o convite que a gente faz aqui para as pessoas, para os empresários, para os investidores, é que acreditem, né, e que tragam, de fato, a infraestrutura necessária ao longo de toda a ferrovia, e não só da ferrovia, né? Então, por exemplo, a gente tem um estudo, inclusive a gente pode compartilhar depois, da Macrologística, que fez um levantamento inicial, só no Maranhão, no que a gente chamou de corredor sul-norte do Maranhão, nós tínhamos aí 46 mil teus de possibilidade. Hoje a gente não está fazendo, a gente fez aqui acumulado no ano menos de 4 mil, né? Só aqui do Maranhão. E aí são cargas diversas. A gente tem aí o algodão com potencial muito grande, a carne refrigerada, couro, uma série de matérias-primas como calcário, gipsita, enfim. Tem uma série de demandas reprimidas aqui, que podem ser avaliadas, além dos industrializados, obviamente, produtos químicos que são necessários para a indústria de colchão, indústrias que estão aqui, e aí eu vou deixar para a Fabíola falar bastante com paixão, das possibilidades também que a gente tem aqui no Matheus, que o seu Wilson, inclusive, queria agradecer pessoalmente aqui, todo o esforço que ele tem feito como empresário, assim como uma série de outros empresários maranhenses que têm acreditado na causa, e essas âncoras são super importantes para a gente realmente viabilizar e transformar o container em uma carga extremamente competitiva. Tá? Então, falando do Porto do Itaqui, nós temos aqui hoje um berço que nós operamos o container, que é o berço 102, né? Ele não é único, a gente também pode operar o container no berço 100.
Os containers, eles são operados aqui com janela, ou seja, eles têm prioridade, eles entram, nós esperamos o container, ele é uma carga que é prioritária aqui no Porto de Itaqui. Nós oferecemos tarifas bastante competitivas, eles são uma das menores tarifas do país para o container, né? Nós fazemos investimentos aqui, nós afastamos a boia aqui em 50 metros fazendo dragagem, fizemos investimentos em pátios de armazenagem, estamos fazendo agora um processo de repotencialização para a colocação de tomadas reefers, enfim, a gente tem, o Porto tem feito todo um investimento em infraestrutura, né? Tem feito o fomento com alguns mercados, inclusive a Aliança MESC foi uma conquista recente nossa aí, desde agosto do ano passado, que tem trazido aí uma série de oportunidades aí que estão surgindo, acho que o Jaime depois vai falar para a gente, o Márcio também, né? Enfim, a gente está aqui à disposição, né? Estamos sempre abertos, queremos muito desenvolver o container aqui, pelo valor agregado, pelas cadeias que ele vai fomentar, por todo um potencial aí que a gente enxerga. Espero não ter passado os meus 5 minutinhos, Raul, que eu sei que eu acabo falando bastante porque a gente fala com paixão, né? Mas um último ponto que eu acho super importante, existem uma série de terminais, né? Como é o Porto Seco de Anápolis, como é a própria Zona Franca de Manaus, onde a gente pode fazer uma internalização, a gente pode transferir cargas de DTA, enfim, existe uma série de estratégias que podem ser feitas, né, para que a gente melhore a competitividade das cargas que entram e que saem nesse corredor logístico, tá certo? Obrigada. Luciana, agradeço muito pelas colocações iniciais, acho que vocês puderam ouvir pontos importantes aí do discurso da Luciana, né? Eu acho que o primeiro, e muito disso eu venho debatendo com os outros debatedores aqui, que o básico, todo mundo sabe, o Itaqui é muito forte nos granéis, principalmente nos granéis sólidos através dos grãos, né, os grãos agrícolas. E a outra segunda força seriam os combustíveis, né? Um cenário como esse, eu acredito que mais do que uma ameaça, ele apresenta uma oportunidade, né? E é através desse viés que eu apresento aqui a discussão à Fabiola. Fabiola, como é que você acha que a Intrading, e você pessoalmente, está inserida nesse cenário de containerizar o Itaqui? Boa noite, Raul, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui nesse webinar hoje com pessoas assim que realmente acreditaram no projeto do container. Eu vou contar um pouquinho aí dessa história e contar um pouquinho do que é a Intrading Global, do que a gente vem fazendo, né, em prol dessa carga dentro do estado do Maranhão. A Intrading é uma empresa de comércio internacional e logística, então nós atuamos com logística door-to-door, desde a prospecção de novos produtos, novos negócios, novos fornecedores em qualquer lugar do mundo, até o embarque dessa carga em diversos modais, desembaraço aduaneiro, até a ponta aqui, a chegada para o cliente final e a entrega à logística nacional. É uma empresa que sempre acreditou no projeto do container, então a gente vem junto com o Porto do Itaqui, junto com a Aliança, junto com os clientes. O Grupo Mateus está aqui hoje na presença do Márcio Regis, justamente para testificar o que nós vemos fazendo nesses últimos anos para a retomada da linha de containers. Então, é uma empresa que sempre acreditou na importância desse tipo de carga, na democratização para os nossos clientes. Luciana muito bem colocou nas palavras dela, né? O container, ele, além de democratizar o porto, ele vai democratizar e gerar competitividade para o cliente final. Pequenas, médias, grandes empresas conseguem usufruir do container justamente por essa modalidade de carga, por ele ser um box unitizado e ele ter os seus preços mais competitivos, a redução de custos com combustíveis, uma carga que pode ser muito fomentada, né, nas diversas cadeias. Então, é uma carga que gera uma maior confiabilidade para os nossos clientes, justamente nessa relação aí de custo-benefício, né, e também gerando uma carga menos poluidora, se a gente comparar aí com outros modais, principalmente o modal rodoviário. E aí, falando um pouco da multimodalidade, eu acho que
o Jaime vai trazer um pouco desse contexto para a gente, é muito importante frisar que dá para a gente trabalhar essas cargas desde o sul do Brasil até vindo de outros países, né? Então, a gente não precisa pensar só na importação ou na exportação. A gente pode falar da cabotagem e eu acredito que o Jaime vai trazer este assunto à tona aqui para a gente. Então, a Intrading é uma empresa que vem trabalhando nesse cenário e é uma empresa que, de mãos dadas com o Porto do Itaqui, acredita nessa carga. A gente também precisa elogiar a EMAP no trabalho que foi feito nos últimos anos em prol dessa carga. Então, a EMAP fez o dever de casa, gerou investimento, gerou possibilidades, oportunidades para que hoje essa carga containerizada seja de fato uma opção para essas pequenas, médias e grandes empresas. Então, o que eu queria trazer nesse início da nossa fala é justamente isso, agradecer também ao Grupo Mateus, que vem trazendo cargas de diversos tipos de cargas, né, Márcio? A gente está movimentando alimentos, bebidas, pneus, a gente está prospectando aí queijos de outros países, azeites importados, produtos de excelente qualidade para o abastecimento das gôndolas do nosso supermercado aí que a gente precisa, né? A gente precisa desse tipo de carga para nosso uso e consumo. E a gente vem desenvolvendo também projetos para empresas que precisam de insumos, matéria-prima, justamente para ser mais competitivo no mercado, num cenário que a gente vive hoje, um cenário economicamente falando bastante complicado. Então, pensar no porto como uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento para os pequenos projetos, redução de custos, aumento de produtividade, novos recursos, faz com que a gente possa, de fato, fomentar essa carga no Brasil inteiro e transportar essa carga através da aliança, que também precisa e merece o seu reconhecimento, que abraçou esse projeto, acreditou nesse projeto e vem fazendo um excelente trabalho aí, dando segurança para que a gente possa desenvolver novos projetos, novos produtos. Cara, sensacional, é isso, Fabíola. Raul, por enquanto. Sensacional. Eu acho que a Luciana falou muito bem no começo da fala dela sobre a paixão, né? Não tem nenhuma criança aqui, o tesão que todo mundo tem por trabalhar com container. Acho que eu posso falar isso sem medo de errar, né? Com certeza. O container é uma carga, pegando o termo da Fabíola, é uma carga que democratiza o porto, né? Porque quando você fala de um navio de grãos ou um navio de combustíveis, obviamente você fala de grandes negócios, com grandes investimentos em terminais, né? Tem um capital massivo ali nesse tipo de movimentação de carga necessário, né? Mas quando você fala no container, você abre a possibilidade de pequenos negócios, né? Alguém que pode utilizar 25% de um espaço de um container, né? Para dividir a carga com outros empresários que vão utilizar aquele mesmo container, né? Então, a importância desse debate aqui hoje principalmente porque o container é uma carga que se conecta com a cidade de São Luís, que se conecta com o estado do Maranhão e se conecta com toda a região de influência do Porto do Itaqui, né? Eu até lembro, numa conversa com o Jaime, por que surgiu a pergunta, por que a gente não utilizou Maranhão no título? Por que a gente utilizou Centro-Norte? E, na verdade, isso é uma grande ambição, né, Jaime? A nossa ambição é conectar o Centro-Norte do Brasil a outras regiões econômicas do nosso país através da cabotagem de contêineres no Porto do Itaqui. Não é isso, Jaime? Me corrija se eu estiver errado. Não, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, falando ao vivo aí para os nossos debatedores e também para várias pessoas que com certeza estão acompanhando essa live. Eu tenho vários colegas meus da Aliança aí que vão acompanhar, enfim. E sim, Raul, entre tantas conversas, né, que a gente tem, né, a gente vem falando bastante aí do desenvolvimento da cabotagem, não apenas pensando em São Luís, né? Eu internamente dentro da Aliança, eu sempre estou trazendo isso à tona para o meu pessoal, né, os nossos executivos de vendas aí a nível Brasil, no sentido de a gente não olhar São Luís como cidade de São Luís, e sim São Luís como a capital do Maranhão, e justamente aí buscando, né, desenvolver logísticas, né, inclusive como porta de entrada o Porto do Itaqui, né? Então esse desenvolvimento não apenas
na faixa litorânea, mas também para o interior do Maranhão, a gente começar a olhar também o Piauí como uma possibilidade, por que não via Itaqui, né? A gente tem essa opção hoje via Pecém, né? Mesma coisa o interior do Pará, a gente sabe que parte do Pará, né, ele é mais acessível por São Luís, ao invés de Vila do Conde, onde nós também atuamos, né? Mas falando um pouco aí da nossa cabotagem, sim, a gente contou aí com uma participação bastante ativa da InTrading, né, e do Grupo Mateus junto a nós, isso há mais ou menos 1 ano e meio atrás, foram muitas conversas, idas e vindas, né, e obviamente que nós, do nosso lado, né, como operador logístico, um operador de cabotagem, os nossos serviços internacionais, a gente tem que ter a certeza, né, de que as nossas operações, né, elas poderão ter a condição de viabilizar vários projetos, não apenas aqueles voltados efetivamente ou a um serviço como a cabotagem ou internacional, e sim tentar agregar, quem sabe aí, várias rotas, né, que ajudam a otimizar a utilização daquele navio. Né? Obviamente que tudo começou com cabotagem, em especial para abastecer o Mateus, né? Mas passado quase 1 ano dessa nossa atuação, hoje podemos dizer que outras vertentes de negócio já surgiram, né? Eu até peguei aqui detalhes de toda a nossa operação, de agosto do ano passado até agora, né? Os números absolutos ainda são baixos, se falar de percentuais, são gigantescos, né? Então, se você pegar o último trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano, a gente cresceu 25% em volume, né? Isso falando só da carga doméstica. Bom, veio o Covid, infelizmente, que trouxe um paradão geral, inclusive para os nossos volumes a nível Brasil, né? A gente teve uma queda bastante forte, mas que a boa notícia é que nessas últimas 2, 3 semanas o mercado já retomou, né, e num compasso muito semelhante àquele antes do início da pandemia. Então, esses são dados bastante relevantes que eu divido com vocês aqui nessa live, né, porque você vê que o Brasil voltou, né, à medida que realmente as capitais, né, elas diminuíssem as suas restrições que foram impostas pela pandemia, era certo que a atividade econômica retomaria. Então, isso já está acontecendo, a gente já está tendo uma ocupação maior nos navios, inclusive com destino a São Luís, né? Novas vertentes de negócios começam a ser geradas, isso inclusive não parou, né? A minha equipe a nível Brasil continuou trabalhando a origem, destino Maranhão, então é muito legal dizer, possivelmente poucos sabem, né, mas o fertilizante made in Maranhão já está sendo containerizado e indo para Manaus e para Boa Vista, né, então são as primeiras cargas que a gente já tira do Maranhão, né, obviamente que tem vários projetos, a Luciana pontuou bem, essa questão aí das commodities, né, como níquel, temos um projeto de argila, né, e essas cargas vindo lá daquela região de Paraupebas, por exemplo, uma logística que, quem sabe aí, uma verdadeira intermodalidade, né, porque requer o uso da ferrovia, o uso do caminhão, né, o nosso navio, na outra ponta, uma carga com destino a Minas Gerais, então também com o uso da ferrovia de Sepetiba até Contagem, enfim, então são projetos como esse que a gente começa a alavancar cada vez mais, né, então fico bastante emocionado quando o meu pessoal sempre, né, traz essas informações, né, que eles estão conseguindo desenvolver junto com várias indústrias, junto com o comércio, né, muito também desse nosso crescimento hoje está voltado não apenas através de contratações diretas do Mateus junto a nós, mas temos outras vertentes de comércio já, principalmente da capital São Luís, né, contratando cabotagem, né, então a gente já tem divisões como PET, a gente já tem a divisão de construção, né, alimentos, não apenas para o Mateus, mas outros comércios menores, setor de descartáveis, plástico, né, então
a gente está querendo replicar para São Luís aquilo que é o sucesso, né, do modal como cabotagem, né, trabalhar realmente o mercado de A até Z, do alumínio até o zinco, né, então hoje é difícil de dizer se tem alguma vertente de negócio que ainda não aderiu à cabotagem, e sempre quando fazem essa pergunta, eu falo, gente, desculpa, mas eu acho que quase todas já estão inseridas na modalidade, né, fazendo uso da modalidade cabotagem, mas mais do que falar de um transporte marítimo, né, cabotagem, né, mas nós como empresa, né, o grupo que a gente pertence, como a Maersk, a Hamburg Süd, né, a gente busca sempre desenvolver projetos, né, que agreguem valor, né, na coleta da carga, né, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, indo até o destino final nas diferentes regiões que a gente atua. Então, é que eu acho que eu já falei mais de uma vez isso para o Raul, eu acho que até para a Luciana, né, um estado, uma região, ele só se desenvolve economicamente se ele tem acessibilidade de portos, aeroportos, ferrovia e estradas, né, desde que em condições mínimas adequadas, né, para que um caminhão possa seguir, um veículo possa seguir nela de maneira segura, né, e eu acho que o Maranhão está de parabéns, né, eu acho que o setor de container vem alavancar, né, a intermodalidade dentro do estado, na região, centro-norte, Raul, né, e contem com a gente, né, a gente acreditou nesse projeto, né, e agora é dar continuidade a esse projeto grandioso. Obrigado. Grato pelas palavras, Jaime. E grato também por você ter enaltecido o Maranhão, né? Você citou várias potencialidades, várias vantagens econômicas e logísticas que o nosso estado tem. E eu acho que uma das grandes joias desse estado chama-se Grupo Mateus, né? Eu, pessoalmente, sou um grande admirador do senhor Wilson Mateus, como maranhense que ele é, que eu também sou, né? Como uma pessoa com uma origem simples, mas que, na verdade, construiu um dos grandes grupos econômicos desse país no setor do varejo, né? Tem um grande destaque. E a presença do Márcio aqui para a gente hoje é muito importante, porque foi a pedido do seu próprio Wilson Mateus, que ele está aqui representando o Grupo Mateus como diretor de logística. Tenho certeza que ele tem muita novidade para trazer para a gente aí. Márcio, seja bem-vindo, boa noite, a palavra está contigo. Ótima noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí a oportunidade dada aí pelo Raul, né? De estar marcando presença nessa live aí com vocês, o Jaime, a Luciana, né? A Fabiola. Me mandando um abraço lá, que eu acho que o Anderson deve estar ouvindo a gente também, né, Fabiola? Então, como já foi falado por todos vocês, e esse negócio que começou, vamos dizer assim, mais como um namoro, né? A gente começou a falar disso, a tratar com os grandes players de fornecedores. Então, assim, não foi fácil no começo, logicamente, né? A gente tinha muitas dúvidas, mas e que agora a gente já pode ver, né? A gente já pode colher alguns frutos desse trabalho, né? De toda essa gama de negociação que se sentou, que se buscou fazer para que a gente conquistasse isso, né? Fazer cabotagem em Itaqui, é isso? E a Luciana também citou aí um ponto bem bacana que eu me recordo que tivemos uma última reunião que eu participei lá, ela falando de containers reefer, né? O Porto está fazendo seus investimentos para que a gente consiga cada vez mais ampliar essa gama de produtos que a gente pode vir a trazer via cabotagem, né? Como essa parte refrigerada, né? Congelada também. A gente já recebe alguma coisa. E assim, os frutos que eu digo que a gente tem colhido já aqui no Grupo Mateus, em relação à nossa dificuldade que a gente tinha de estrutura. O Jaime, até comentei com ele hoje sobre a nossa expansão, né, do nosso centro de distribuição em São Luís. Estamos construindo aí mais 24 mil metros de área, né, já pensando em todo esse volume que a gente tem que, né, se preparar, deixar a casa preparada para que também a gente atenda à altura tudo que a gente tiver nos comprometendo com o porto, com a aliança e com os fornecedores.
Então, essa questão da cabotagem, até falando aqui da questão da ferrovia também, né, Luciana? A gente também bateu um papo lá e aí acaba que a gente não falou mais disso, mas é importante, até para... Eu estou em Davinópolis hoje e vejo essa dificuldade que nós temos aqui ainda com carga rodoviária, né? Essa questão a temática de avaria, essa questão toda da dificuldade de caminhão ficar parado, né? Estadia, todas essas questões, que isso é tratado, né? Com o serviço que nos é oferecido, nos é ofertado pelo porto, tá certo? Então, assim, o que eu posso dizer realmente é que é muito positivo, tá? Apesar de que o Jaime estava falando de números aí, que ainda precisa se buscar alguma coisa a mais, né, Jaime? Mas eu acredito que isso não tá distante. Eu acredito que esse ano, passando essa dificuldade toda que nós estamos vivendo aí com a pandemia, o ano que vem eu acho que promete muito, né? Nosso grupo, principalmente com os investimentos que nosso presidente está fazendo, abertura de lojas. Até o final do ano a gente pretende abrir pelo menos mais 20 lojas, né? Tanto no Pará quanto aqui no Maranhão. Então, assim, volume crescente. Aqui também nós estamos já ampliando uma estrutura de resfriado e congelado. Estamos fazendo aqui 8.000 metros de CD, de câmaras frias, né? Já nos projetando aí para os próximos 5, 10 anos. No Pará também a gente pretende construir um CD, também acredito que a gente inicie essa obra só para o ano que vem, e no Piauí também, uma estrutura própria, tá certo? Obrigado pela palavra, Márcio. De fato, a estrutura do Grupo Mateus, a internalização dela ao longo das regiões norte e nordeste do Brasil tem chamado muita atenção, né? É um grupo que investe muito em pessoas, investe em inovação, investe em aquisição de estrutura. Com certeza é um dos grandes grupos econômicos desse país hoje, né? Com essa última fala do Márcio, a gente inclui essa rodada inicial de apresentação, né? A gente passa a palavra agora, digamos assim, para a plateia. Tem muita gente aqui com a gente, né? Já são muitas pessoas passando aqui boas mensagens para a gente, né? Exemplo do Jorge Bezerra, o amigo Rona Kembogé. A gente tem a participação aqui de vários amigos da VLI, o Érico, né? Parabenizando a gente pela iniciativa e dizendo que a VLI tem total interesse em movimentar esse tipo de carga, botar o container na ferrovia, muito em linha com aquilo que a Luciana tinha apresentado nos momentos iniciais, né? E é exatamente da VLI que vem outra pergunta, né? Do amigo Eduardo Caleia, um dos grandes entusiastas de negócios aqui nesse estado e em todo o corredor centro-norte, né? O Caleia é um amigo e ele é de fato um dos grandes defensores, né, do Porto do Itaqui, do nosso eixo, né, de movimentação de cargas de negócio. O Caleia faz uma pergunta que eu considero muito importante, acho que o Jaime pode responder essa. Como o projeto BR do Mar pode ajudar ao Porto do Itaqui? Então, o mercado como um todo está na expectativa do anúncio aí das medidas que venham a favorecer o aumento, a escala ainda maior e disponibilidade da cabotagem em nosso país, né? Então, do nosso lado também, a gente está aí nessa expectativa, né, de ter a certeza daquilo que o governo vem sinalizando que pode ou não anunciar. São algumas medidas aí que venham a fazer um novo marco regulatório que venha a favorecer o crescimento ainda maior desse modal no país, tá? Óbvio que aquilo que for anunciado para nós que já estamos no mercado, possivelmente isso vai até potencializar, né, possivelmente o nosso crescimento, uma maior oferta de serviço, né, embora hoje, né, no que diz respeito àquilo que já está sendo apresentado por nós no Maranhão, a gente já está retomando as escalas semanais, né, após essa pandemia, enfim, então a gente já tem um serviço fixo semanal, hoje atendendo o São Luís do Maranhão, que é justamente o padrão que a gente segue em todos os portos e regiões que nós atuamos, aí desde Manaus até Rio Grande. Agora é aguardar realmente, né, quais são as medidas, né, que venham a ser anunciadas, né, até para verificar se o mercado realmente terá condições aí de poder ter uma gama maior ainda de oferta da cabotagem em outras rotas.
Bom, obrigado, Jaime. A gente queria registrar a presença aqui também do amigo da Hamburg Sud Aliança, o Elielton Araújo, citado pela Luciana no início da apresentação. O Elielton está aqui com a gente, mandando uma boa noite. Obrigado, Elielton. Bom, e a gente vai para a próxima pergunta, né? A Luciana citou um pouco disso nas falas iniciais, a questão do longo curso. E a próxima pergunta é se há perspectivas para o retorno de uma linha de longo curso. Quem responde essa, Raulzinho? Eu ou o Jaime? Eu acho que é contigo, Luciana. Tá ótimo. É o seguinte, a gente já tem, na realidade, uma linha de longo curso, né, Jaime? A nossa linha, hoje, ela é uma linha feeder. Então, apesar dela ser cabotagem da Aliança, ela está dentro do grupo Maersk, Hamburg Sud, e ela já faz essa perna, né? Então, nós temos esse feeder hoje, e espero que a gente consiga aqui ter uma consolidação de carga nos portos do Norte e Nordeste que viabilize, né, uma conexão ainda mais eficiente com a Ásia futuramente. Acho que depois o Jaime pode até complementar, né, Jaime? Mas eu acho que é super importante, sem dúvidas, essa oferta aqui no mercado local. Hoje a nossa linha ela já tem uma escala quinzenal, com perspectivas de ficar com escala semanal, né? E eu acredito que isso daí em breve deve acontecer com essa quantidade de cargas que estão surgindo novas. Então, hoje a pessoa o cliente que quiser já ter acesso a mercados, através do feeder da Aliança, ele pode já ter cotações e serviços, né, Jaime? Você pode complementar, então, Jaime, ver o que vocês têm aí na Aliança de bom para nos contar? Você tem alguma novidade? Certeza. Bom, a novidade é que a partir de agosto, realmente, daí o nosso serviço volta a ser semanal, né, até em função desse retorno do mercado em ritmo de pré-pandemia, vamos dizer assim, né? Então ele já vem com um volume bastante forte para todas as regiões, e inclusive para São Luís do Maranhão, que faz que nos motiva a voltar aí com um serviço mais completo, tá? E aquilo que você bem colocou, Luciana, o nosso serviço hoje ele é um feeder service, né? Isso significa que a gente tem condições de trazer e levar cargas importação e exportação através dessa mesma escala, né? Os nossos navios, eles em nenhum dos trajetos eles são exclusivo carga doméstica. Obviamente que existe uma predominância da carga doméstica em todas as rotas, né? O volume realmente é bastante forte, é algo em torno de quase 70%, dependendo do período, né, em carga doméstica, mas a gente tem volumes fortes aí também do nosso feeder, tanto no fluxo de importação como exportação, né? Em trading, ela vem fazendo um trabalho bastante forte, junto a nós, inclusive, né, em termos de cotação da Ásia, Estados Unidos, Europa, mais recentemente aí várias cotações vindo do Mercosul, né? Então, incluindo a carga reefer. Esse é um outro ponto também, né? Hoje a gente começa a inserir qualquer tipo de carga com destino ou origem, com possibilidade de origem também, São Luís do Maranhão, inclusive para refrigerados. A carga doméstica a gente já vem descarregando, por exemplo, frango congelado. O nosso próximo passo é começar a trabalhar hortifruti também. Enfim, então, existe uma gama de possibilidades já com essa escala, né? A vertente de negócios não é apenas carga doméstica, e sim a carga internacional, né? E essa questão das conexões, bom, os nossos navios, o nosso navio opera até Pecém, e de lá ele conecta com todos os nossos serviços internacionais. Então, literalmente, você pode dizer que hoje o Maranhão já está conectado para o mundo, né? Através de Pecém, onde alguns serviços já seguem direto para suas regiões no exterior, ou então, no caso da Ásia, né? Nesse momento, infelizmente ou felizmente, a gente teria que ter uma segunda conexão no Brasil, né? Levando a carga até, por exemplo, o Sepetiba, ou Santos ou Itapuá, para daí ela seguir viagem para a Ásia, ou mesmo caminho vindo na importação, tendo talvez até algumas possibilidades vindo pela Europa, Algeciras para cá. Enfim, o público ele pode considerar que o serviço hoje ele tem uma amplitude de negócios, né, em todas as vertentes aí, seja ela doméstica e internacional também.
Raul, eu gostaria de fazer um acréscimo nas palavras do Jaime e da Luciana. A carga de longo curso, ela já existe, ela já é uma realidade. O Jaime pontuou aí algumas origens e destinos. Então, a gente já faz, para muitos dos nossos clientes, as rotas de Algeciras, né, em Portugal. A gente também faz leixões. Fazemos importações tanto do Mercosul, Argentina, Uruguai, Chile. Já estamos fazendo também importação da Ásia, então muitos produtos, ferramentas, itens de bazar, matéria-prima já vem da China, já vem do Vietnã. A gente também está desenvolvendo agora outros mercados, pneus do próprio Grupo Mateus, que a gente também traz da Rússia, traz da China, enfim, traz de diversos países. Então, é uma rota que já existe, o Jaime muito bem pontuou, faz o hub em Pecém, né, faz o transbordo dessa carga, concentra, mesmo que em mais de um transbordo, passando por mais de um porto, o transit time dessa carga não é tão impactado, se você comparar a uma carga que venha diretamente para o Porto do Pecém ou para a Vila do Conde. A gente tem conseguido fazer conexões aí dentro das escalas quinzenais, já fizemos escalas semanais. Em função da pandemia, a gente teve aí um pouco dessa interrupção, né, como já bem colocou, e a perspectiva é que agora a gente consiga retomar as cargas, as atracações semanais aí dentro dessa rota. Então, para os clientes, para as empresas que estão assistindo nossa live, é importante frisar que é possível transportar essa carga diretamente para o Itaqui, seja ela de longo curso ou de cabotagem. A gente utiliza esse feeder da Aliança para poder fazer essa conexão até o Porto do Itaqui. E eu acredito, de fato, que é uma questão de tempo, né, para a gente ter um navio aí dedicado de longo curso, fazendo principalmente Ásia e aqui para o Itaqui. Então, só para deixar bem claro, né, para quem está ouvindo, é possível fazer tanto longo curso quanto a cabotagem. Pode procurar em trading, pode procurar a Luciana ou procurar o próprio Jaime, e o Márcio está aqui para testificar o que a gente está falando. Fabíola, agradeço muito as suas colocações. É um momento em que a gente tem mais amigos dando aqui boa noite, né? Eu vi que o Márcio ia fazer uma colocação. Por favor, Márcio. Não, eu só queria complementar aí o que a Fabíola está falando, e o volume nosso hoje de pneu é imenso, né? Que a gente está trazendo aí da Ásia. Então, realmente, ela tem toda a razão em certificar isso, deixar todo mundo aí com, como é que se diz? Todo mundo atento, e quem precisar, né? A gente vai ter sim um serviço. Fantástico, Márcio, obrigado. A gente tem vários amigos aqui. Só finalizando, Raul, é competitivo, viu, pessoal? A gente já consegue trabalhar valores muito parecidos com o Porto de Pecém. Daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater os valores de Pecém sem dúvida nenhuma. Então, é bem pequena essa diferença entre fazer uma carga direto para Pecém ou para o Itaqui. Se comparado ao rodoviário, principalmente, porque aí a gente precisa dessa multimodalidade, trazer essa carga nacionalizada de Pecém para o Maranhão, se colocar na ponta do lápis, dá para equilibrar a conta. E à medida que essa demanda aumente, que esse volume aumente, a gente vai conseguir trabalhar valores mais competitivos ainda. A palavra é sua, Raul, não vou te interromper mais. Fantástico, Fabíola. Eu vi que você já até respondeu a pergunta do Felipe Matos aqui no chat, né? Ele fez a pergunta: posso fazer importações para Itaqui saindo da China? Atualmente uso o Porto de Vila do Conde. Você respondeu, com certeza, Felipe. Obrigado pela pergunta. Luciana, você ia fazer uma colocação? Queria, assim, só aproveitar, muito bacana a gente saber da expansão também do Mateus, que tem sido gigantesca, né? Se você pudesse trazer para a gente um pouco dos números, né, de faturamento, do quanto disso hoje é importação. Eu lembro que quando a gente começou com esse projetinho, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o faturamento do grupo era por volta de 6 bilhões, e eu lembro que a gente não chegava nem a 3% de importação, e vocês falavam em fazer pelo menos 5% de importação. Isso dava uma margem de crescimento enorme. Por que eu trago isso? Para que a gente consiga também colocar o contexto do Centro-Norte, né? O grupo tem expandido nesse sentido, e não só esse grupo, mas uma série de outras empresas que, junto com o grão, né? O grão ele se desenvolve ao longo da ferrovia. Então, vários parques ferroviários,
várias cidades, elas têm crescido junto com a agricultura, então não só a internalização do combustível, né, que é a distribuição do combustível para essas áreas produtivas, para máquinas, equipamentos, transportes, etc., mas todo um consumo muito grande dessas cidades que brotam aí no Tocantins, que é um estado novo, enfim, o potencial é gigantesco, né, e principalmente para cargas como pneus, como tintas, que são de alto valor agregado, que tem um índice de roubo muito grande, né, o container, ele realmente não só é competitivo com relação aos preços, né, que a Fabíola mencionou, vindo na importação, mas também com a redução do risco que você tem no transporte. E uma coisa que foi muito bacana é a diversificação, né, que surgiu com essa oportunidade da crise que teve no rodoviário brasileiro. Então, eu acho que isso realmente abriu muitos olhos do investidor. Eu queria só que se você pudesse trazer para a gente, Márcio, um pouquinho desses números aí do Matheus, para engrandecer os olhos aí do pessoal do Centro-Oeste que está olhando aí para esse mercado, é um mercado grande. Obrigada. Então, Luciana, de fato a gente conseguiu sim, a gente já chegou na casa aí dos 5%, né? Em se falando principalmente dessa linha de bazar, né? Entra o automotivo, entra o pneu, tá? Que é um dos grandes volumes. E a nossa previsão de faturamento para esse ano, apesar de que a pandemia, o nosso ramo de negócio, ele sofreu pouco, né? Em relação a isso, a queda nas vendas, nós tivemos foi um aumento nos últimos 2 meses, foi surpreendente, e assim, a ideia é a gente fechar o ano aí na casa dos 10 bi. Né? Isso nós temos, como eu falei, nós temos ainda 20 lojas que a gente inaugura até dezembro, né? Farão parte desses números. Tá certo? Perfeito, obrigado pelas colocações, tanto o Márcio quanto o Luciana. A gente tem vários amigos aqui parabenizando a iniciativa e dando boa noite. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, né? No momento que eu trago o Jaime de volta para a conversa, pergunta do Álvaro Fagundes. Jaime, existe possibilidade de entrada de armadores estrangeiros na cabotagem? Bom, essa possibilidade sempre existe, né? A se falar do nosso grupo, né? Nós somos uma multinacional, agora dinamarquesa, né? Uma mistura aí de alemães também, enfim, a gente era oriundo do grupo Hamburg Süd, agora pertencemos ao grupo Maersk, né? E tem vários outros players aí, concorrentes nossos, parceiros, no que envolve a aliança, né? Enfim, alguns concorrentes pelo internacional são clientes nossos na cabotagem, também nos volumes feeders deles, né? O caso da MSC, da própria CMA-CGM, que tem a Mercosul Line, enfim, onde nós temos rota e possibilidade de atendê-los, a gente, de maneira estrutural ou não, a gente também oferece o nosso serviço. E a possibilidade de novos entrantes vai depender desse marco regulatório. A gente sabe que empresas, né, para as nossas empresas se manterem ativas, né, e trabalhando de uma maneira, vamos dizer, a mais correta possível, né, pagando seus encargos, seus tributos nesse país, né, que tem uma carga tributária altíssima, não é fácil. Né? Então, para nós que estamos dentro, óbvio, né, a gente tem feito o melhor, né, do que, né, no que diz respeito às variáveis que nós possuímos a nível de custo, né, nas nossas ofertas a nível Brasil, né, e tendo alguma racionalização, certamente isso a gente vai transferir para os nossos clientes da mesma maneira, né, que vai dar a possibilidade de outros armadores, como uma MSC, como os próprios chineses, a One, né, que tem demonstrado algum tipo de interesse, né, em também investir nesse mercado. Então, o mercado, mais do que nunca, vai estar aberto a todas as possibilidades. Obviamente, de novo, depende desse marco regulatório. Fantástico, mas isso é impeditivo, inclusive, para o momento, né, uma questão de eles fazerem conta, né, iniciarem os seus projetos, mas não necessariamente, né, que agora todo mundo se criou essa expectativa da BR do Mar, o que está por vir, né? Daí, então agora está todo mundo em compasso de espera. Maravilha, Jaime, obrigado. Enaltecer a presença aqui de mais alguns colegas, né? O Sóstenes Alcoforado, aqui parabenizando a Luciana, falando do time de elite do Porto do Itaqui. Ele falou que vinha e veio mesmo, né, Luciana? Está aqui presente com a gente. Uma pergunta agora do amigo Ricardo Laveso para o Márcio, né? O Armazém Mateus pretende manter uma área específica somente para modais? Sim. Nessa expansão de Itapera,
eu já quero, nós vamos ampliar o pátio também, e eu quero deixar lá uma área dedicada somente para esse fim, né? Recepção dos containers, tá certo? Perfeito, obrigado, Márcio. Enaltecer a presença do colega aqui, Daniel Salcedo da Brado Logística, que está fazendo importantes investimentos lá na cidade de Imperatriz, né? E a próxima pergunta, acho que é para a Luciana, pergunta do João Camilo. O Itaqui pensa em criar armazém para ova e desova de contêineres? Olá, Camilo. Essa é uma questão importante. A gente tem, na realidade, que dar alguns passos antes, né? Acho que a própria Fabíola, isso é uma demanda que existe, né? A ideia é que a gente consiga fomentar volumes que viabilizem, inclusive, uma futura licitação de um terminal especializado de contêineres, sabe? Então, hoje, no nosso planejamento, não existe previsão no curtíssimo prazo, mas a gente entende que esse é um serviço importante, né? Não só esse, mas vários outros serviços, por exemplo, o próprio RIFER, ele exige um KPI inspection, ele exige um expertise, uma série de serviços, inclusive, eles vêm junto com o container, né? E toda essa especialização, toda essa minúcia que demanda o container, ela tem que vir junto com o mercado. Então, eu acho que tão logo a gente consiga ter volumes, eu acho que daqui para o final do ano, com todo esse incremento que o Jaime mencionou, né, com toda essa expansão do Matheus, o Matheus vai estar trazendo queijo, vinhos e uma série de outras, né, especiarias aí maravilhosas, eu acho que a tendência é realmente só aumentar, e a gente espera que outros produtos, como a carne refrigerada da JBS, congelados, cortes de frango, enfim, a gente tem frango americano, tem uma série de outras empresas que podem vir no trade, trazendo, né, o fomento e viabilizando volumes para investimento. Então, a carga existe, a demanda ela é reprimida, ela está lá, né? Então, o que vai acontecer é que, a partir da hora que os volumes começam a ficar mais interessantes, que a gente começa a ter mais cargas âncoras, como o níquel da vida, né? Você viabiliza investimentos maiores, até das próprias operadoras ferroviárias, num pátio ferroviário, né, de grande porte aqui para recebimento dessas cargas. O próprio Matheus tem condições de colocar nos CDs enormes que eles têm ao longo de toda a ferrovia, né, mandando cargas para lá a um preço mais competitivo. Enfim, os serviços e as infraestruturas, elas vão surgindo à medida que a carga vai se consolidando. Tá? Então, ele fique também à vontade. O nosso e-mail aqui da EMAP é comercial@emap.ma.maranhão.gov.br. Quem tiver qualquer dúvida depois, quiser mandar para a gente algum prospecto, pedir alguma informação, a gente está super à disposição. E é isso. Eu acho que a disposição nossa aqui é plena. Obrigado, Luciana. Olha, Jaime, tem uma colocação aqui para você do seu amigo Rodrigo Rebelo. Ele falou que o seu sobrenome é Jaime Batista Cabotagem. E que se a gente tirar um exame de sangue e fizer um exame no DNA, certamente a gente vai achar a cabotagem lá no meio. Colocação legal aqui do Rodrigo. E eu trago de volta para o nosso debate a Fabíola, né? Pergunta do amigo Antônio Marcelo. Antônio Marcelo é um cara fantástico da Elise Grãos, lote 4 lá do nosso querido Tegran. Marcelo dá boa noite para a gente, ele faz a pergunta, né? Quais os maiores desafios encontrados junto ao empresariado local, Porto, né, para o maior crescimento e cabotagem no Maranhão? O que você acha sobre isso, Fabíola? Eu vou fazer um adendo aqui, Raul, no que a Luciana falou. Eu acredito que o desafio maior é pegar essa carga, essa demanda que ela já existe, mas ela está descentralizada, ela está ou escoando ou entrando pelos portos vizinhos e transformar essa carga, prospectar essa carga dentro do estado do Maranhão. Acho que o desafio é esse, é trabalhar em conjunto, né? Os empresários maranhenses, no início do projeto, se uniram, então não foi só o Grupo Matheus que se beneficiou desse multimodal, né, e dessa escala da aliança no Porto do Itaqui, desse serviço que foi recentemente reinaugurado. Outros clientes também participaram desse projeto e estão hoje operando e trazendo e movimentando as suas cargas dentro do estado do Maranhão. Então, acredito que a resposta é unir esforços, né? Esforços e forças para que isso de fato aconteça e para que a gente consiga, com maior volume, gerar mais investimentos. O Raul trouxe aqui a figura do Daniel Salcedo, a Brado está gerando investimentos
ali em Imperatriz. Então, a gente acredita muito que o projeto da Brado, através da Ferrovia Norte-Sul, vai trazer mais cargas e mais oportunidades de negócios, e com a carga, com a demanda, os investimentos aparecem. Então, é aquela famosa história, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, se a gente não quebrar esse ciclo e se a gente não trabalhar juntos para que de fato aconteça, a gente não vai ter nem ovo e não vai ter nem galinha. Então, a gente precisa de unir mesmo e concentrar todas as nossas demandas, trabalhar essas demandas através dos parceiros, através da Intrade, através da Brado, que vai chegar aí, a gente acredita que já no início de 2021 com o novo terminal em Imperatriz. Então, acho que só vem agregar, só vem somar, né? Fantástico, Fabíola, obrigado. E acho que o Felipe Matos fez mais uma pergunta e acho que essa você pode responder também. Existe algum benefício fiscal para importar pelo Maranhão? Olha, a gente pode trabalhar, a gente tem a possibilidade, através da Intrade, de fazer uma importação por conta e ordem. Então, a gente pode se beneficiar de benefícios fiscais de outros estados para poder aí ter um ganho mais competitivo com a redução do ICMS. Algumas cargas têm possibilitam, né, esse benefício fiscal dentro já do estado do Maranhão. Então, as empresas maranhenses podem contar com mais empresas, que elas vão ter seu ICMS ou diferido ou exonerado para poder trazer essa carga de longo curso para dentro do estado do Maranhão, ou para aquelas empresas que não são contempladas com o benefício do Mais Empresas, a gente pode oferecer através da Intrade, agora vou vender um pouquinho do meu peixe, vender o serviço da conta e ordem, né? A gente pode trabalhar essa carga. Luciana deixou o e-mail dela aí, eu vou deixar o meu também, Fabiola com 2 L's, .oliveira@intradingglobal.com, tá? Vocês podem procurar a gente depois para a gente explicar melhor como isso é possível, tá? Para ganhar, para gerar ganhos e competitividade. Agora, uma coisa que é bastante, muito bom reforçar, Raul, o Porto do Itaqui, ele tem a armazenagem mais barata do Brasil. Então, a gente às vezes fica muito preocupado com relação aos impostos, mas deixa de colocar nessa conta os demais custos e as despesas portuárias. Então, é sempre bom simular o que é mais interessante, dentro de qual é interessante trabalhar essa carga, dentro dos impostos federais e estaduais, mas também nas despesas portuárias e as despesas acessórias que a gente tem aí numa importação ou numa exportação. Então, tudo isso conta na hora de você fazer um novo negócio e apostar aí na importação no longo curso. Fantástico, Fabíola, obrigado. E agora, eu acho que eu tenho uma das perguntas que toca no ponto central do motivo aqui dessa live, né? Eu acho que é uma pergunta que é direcionada para o Matheus, mas, na verdade, ela pode ser direcionada para todo o empresariado maranhense que sonha, né, que quer trazer suas cargas via container. O Alexandre Marques, né, ele faz a pergunta para o Márcio. Qual a principal vantagem que o Armazém Matheus obteve com a cabotagem? É possível citar um exemplo real? Sim, a questão do frete, né? Quando a gente fala de volume, né, eu falei dos players, como por exemplo Química Amparo, e o Jaime conhece muito disso. Nosso volume era imenso, o nível de avaria dessas cargas também era muito grande, isso pesava no bolso da Química Amparo, como um exemplo que eu estou dando, prático, né? Então, não tenha dúvida, na hora de negociar, isso facilitou muito para a gente fechar volume com Química Amparo. Então, é um dos principais benefícios, a questão frete. Nada como escutar um cliente feliz, né? Fico feliz, muito feliz. E só para esclarecer, para quem não conhece, a Química Amparo é IP, né? Uma das maiores IP, quem não conhece, né? Isso aí. Sim. Um super cliente, muito preocupado com as questões ambientais, eles são realmente uma empresa de valor, né? Feliz desse feedback. Então, tu está me lembrando um tema, eu tive na Unilever o ano passado, e a Unilever hoje, ela cobra muito isso, né? Ela cobra muito isso dentro das plantas dela, das fábricas, e também ela envolve o cliente, né? Nessa temática toda de ambiente, de redução. Eles têm metas de redução de CO2, né? De gás carbônico na natureza. Então, eles têm que cumprir essas metas fazendo o quê?
passando a carregar cada vez mais cargas via navio, né? Via cabotagem. Tá certo? Bom, então, vou só terminar aqui, que a gente já está quase ficando sem tempo, mas vender também o nosso peixe. Nós somos o único porto público aqui com certificação ISO 9000 e A14001. Né? Então, isso daí realmente demonstra o nosso compromisso também com o meio ambiente, e é legal ver isso tudo na cadeia, né? Tanto os armadores, clientes, prestadores de serviço, todo mundo também nesse mesmo alinhamento aí ambiental. Muito bacana. Obrigada, Márcio. Olha, pessoal, a gente acabou de chegar às 8, seria o nosso horário limite, mas assim, a plateia está com a gente, a audiência não está caindo, e o pessoal está fazendo muitas perguntas ainda. Eu estou entendendo que a gente deve continuar. Vamos esticar aqui pelo menos 10 minutinhos, né, para responder mais perguntas, e aí a gente encerra. O Daniel Salcedo, que muito foi citado aqui, ele fez uma pergunta que eu considero interessantíssima, né? Acho que a Luciana pode responder essa. Qual o maior desafio na visão do Porto do Itaqui para o desenvolvimento de uma retroárea com terminal ferroviário para movimentação de containers e conexão com o interior? Bom, eu diria que essa daí foi fácil, porque hoje o que a gente tem muita necessidade aqui, e aí o Caleia pode me reiterar o que eu estou falando, é o que a gente discute há muito tempo, né? A gente precisa de peras ferroviárias. Hoje a gente tem uma capacidade ferroviária grande, mas quando chega na área portuária, a gente tem uma série de terminais. Então, alguns terminais, principalmente, né, de granéis líquidos, ele tem uma distribuição desses vagões que ela não é tão otimizada como se a gente tivesse uma pera ferroviária, né? Então, você tem que fazer essa distribuição por terminal, e a gente tem alguns estudos dentro do nosso PDZ, tem indicação de 3 peras ferroviárias, né? E a gente tem essa grande tarefa, esse grande desafio de tentar viabilizar peras, ou dentro do porto, ou até fora do porto. Existe até uma área já indicada, que é bastante trabalhada, e que a gente espera que se viabilize em breve. E aí quem é da VLI deve ter a certeza, né, e o pessoal da Brado também, que essa é a principal necessidade hoje para que a gente tenha um aumento bem grande de produtividade das nossas ferrovias, né? Então, eu espero que isso daí se concretize em breve, porque eu acho que as 2 operadoras ferroviárias, a própria Transnordestina também, que nos conecta, as 3, na realidade, sabem do quanto isso é importante. Hoje a gente tem janelas operacionais, as 2 ferrovias que estão atuando aqui operam em janela de 12 horas cada, né? E a tendência é que com a entrada da Brada a gente ainda divide isso daí em 3, então não tenha dúvidas, esse é o nosso principal investimento hoje para melhoria. Olha, eu acho que o nosso debate está incrível, e está refletido aqui no nosso chat, né? A Derliane, representando todos os nossos funcionários da EMAP, está aqui mandando parabéns a todos, obrigado, Derli. A nossa amiga Ana Cláudia Ganzaroli, lá do Porto Seco de Anápolis, Luciana, ela veio, está aqui mandando um parabéns para a gente, está aqui acompanhando com a gente. A Mariane Matos, dando boa noite aqui, parabéns para o amigo Jaime Batista. O Thiago Nogueira, da Nestlé Brasil, está aqui também, Jaime. Acredito que seja cliente de vocês, mandando abraço para o Jaime. Parabéns, Gente boa. A Mila Borges, mandando parabéns também. E aqui tem uma pergunta que eu considero muito legal, né? Jaime e Márcio estavam falando sobre a visão do cliente, né? E quem quer ter a visão do cliente agora é o nosso gerente de operações, o Adalto Serpa. Ele faz a pergunta para o Matheus, né, e para a Aliança. Qual a impressão do serviço prestado pelo Porto do Itaqui? Passo para o Jaime e para o Márcio. Fala primeiro, Jaime. Então, a gente estava debatendo, né, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu não sei se o navio é o ovo ou a galinha, mas o navio está aí, a gente agora tem que ter ganho de escala com movimentação de carga, seja ela doméstica ou internacional, e isso é super importante para toda a comunidade aí de empresários, né, até porque quanto maior o volume, mais escala tem, e consequentemente uma redução de custo, quem sabe aí para ser transferido para todos os nossos clientes, né. Agora, no que envolve, e por que eu comecei com esse tipo de comentário? Porque a Aliança, quando analisou a possibilidade de ir da São Luís, e daí o próprio Matheus, a InTrading também, ela escutou bastante isso, vocês mesmo, né, a gente queria garantia de que o nosso navio iria chegar, atracar, operar e sair, né? Então, a Aliança oferece para todo o Brasil já há 20 anos um serviço semanal com dia fixo, sendo que algumas regiões mais do que uma frequência semanal. E a gente demanda ter a garantia
né? Porque quando a gente vai lá e decide operar numa região, é um navio que está passando ali que a gente, né, decidiu dar uma parada nessa nova vertente de negócio. E foi o que aconteceu. E a gente precisava ter a garantia de que o nosso navio iria conseguir, dentro daquela proforma que nós possuímos, né, do ciclo do navio, né, ter essa garantia de atracação e operação. Eu acho que isso a gente conseguiu, essa garantia de atracação, pelo menos, ela tem sido cumprida pelo EMAP, parabéns, o Elielton está acompanhando, né, eu acredito que ele vai confirmar isso daí, a gente tem tido essa garantia, então isso é muito importante para toda a gama de clientes que hoje já opera aliança com destino a São Luís, de ter essa garantia vindo também aí da autoridade portuária, né, de sempre ter o berço disponível para a nossa atracação. Outro ponto é a produtividade, mas daí isso envolve também a questão do operador portuário, né, a gente disputa com outras vertentes de negócio no porto, a gente adotou um operador portuário que vem nos atendendo, mas esse é um ponto de preocupação, né? Porque à medida que os volumes tendem a crescer, certamente que a gente tem que melhorar, principalmente nesse quesito, né? De fazer girar a operação de load discharge de containers de uma maneira mais rápida e eficiente, né? E isso também envolve a logística de pátio, né? Às vezes a gente fala, qual é a velocidade da lança do navio, da operação ali, né? Ou melhor, no caso aí do Mobile Crane, que é o MHC que a gente utiliza, né? Qual é o nível de produtividade? E essa produtividade, às vezes, é impactada também para a organização do pátio, né? Então, temos que olhar com um olhar bastante clínico nesse item, à medida que os volumes vão crescendo nas próximas escalas. Esse é um ponto de atenção. Então, o nosso gerente de operações aí, você teve a opinião de um dos clientes, está satisfeito, o Jaime, né? E o Jaime tinha pedido para o Elielton confirmar aqui a satisfação, e o Elielton confirmou. Está aqui no comentário com a gente, confirmando. Que bom. São muitos amigos aqui da Aliança que estão com a gente, o Diogo Rocha, Amanda Weber, a Gisela Caputo, todo mundo mandando palavras de incentivo aqui, a nossa cabotagem, o Tadeu Matos, amigo Tadeu Matos, né, incentivando também, muita gente mandando boas palavras aqui para o Jaime, e a gente queria ouvir agora a visão do cliente com base na opinião do Márcio. O que você acha, Márcio? Respondendo a pergunta lá da Alto. Veja só, a gente sabe que todo começo ele não é fácil, né? Todo começo tem sua dificuldade. E, por outro lado, nós, como cliente, tanto da Aliança, como também cliente diretamente do Porto, né? O que eu posso dizer é que eu tenho que correr um pouquinho para terminar logo o CD, para mim não furar com os prazos, né, de estadia no pátio. Mas, assim, eu não tenho nada a reclamar, o Porto, sempre que precisou, nos atendeu à altura, né? E todas as propostas que nós levamos estão sendo estudadas, né? Isso, Luciana? Tá? Quando a gente fala do RIF, eu ainda tenho essa expectativa aí de logo vocês conseguirem fazer esse nível de investimento que vocês pretendem, porque vai facilitar muito mais aí a nossa vida em relação a resfriado e congelado, porque eu tenho uma dificuldade grande hoje, é um gargalo para nós o transporte rodoviário de resfriado e congelado, certo? Porque acumula muito caminhão, a minha estrutura é relativamente pequena, está apertada. Como eu falei, a gente está construindo esse CD aqui em Davinópolis, né? Vai ficar pronto aí, eu acho que até outubro ou início de novembro, certo? Vamos entrar com ele em operações, mas realmente a gente precisa muito que o Porto consiga, né, evoluir com esse investimento para a gente conseguir também trazer esse maior volume de carga congelada, principalmente, através de cabotagem, tá certo? Acho que, ótimo, não sei o que a Luciana poderia falar em relação a esses investimentos do pátio, né? Como é que está, se já andou alguma coisa, mas eu deixo aqui essa necessidade, certo? Não é uma reclamação, porque eu não tenho nada a reclamar do Porto, nós não temos. Mas, para esse nível de investimento aí, eu gostaria de deixar aí a cobrança aí, tá, Luciana? No bom sentido, mas só para colaborar mesmo.
Então, só respondendo bem rapidinho, nós já temos o scanner, né? A gente está agora em processo de recontratação de manutenção, operação e etc. Esse investimento foi feito lá atrás, né? Então, a inspeção não invasiva ela já é disponível aqui no Porto do Itaqui, que é um dos pré-requisitos. Nós tivemos aqui com a Fabíola e o pessoal todo, inclusive queria agradecer o Fábio Bessa, que é a pessoa aqui da Vigiagro, do MAPA, que está sempre nos auxiliando muito prontamente, também que nos trouxe aqui ideias de algumas câmaras refrigeradas que são móveis, na realidade, são containers adaptados e algumas alternativas que não são tão caras, que o investimento numa câmara frigorífica para o volume atual, ele não se viabiliza, mas a gente tem alternativas, né? Então, geralmente, esses investimentos, eles são feitos ou por operadores ou por empresas do setor, né? Ele não tem uma previsão hoje de ser feito pela EMAP, mas a gente pode também conversar e ver como é que isso daí se encaixa. O nosso investimento muito grande foi no pátio, a gente tem um pátio para carga IMO, nós temos um pátio específico, hoje já tem 40 tomadas de reefer, mas a gente tem expansões aí previstas em 3 fases, né? Então, o que eu posso te dizer é que hoje, em termos de procedimento, recebimento e tomada reefer, para esse volume inicial nós temos, tá? Inclusive, ontem eu fui no pátio aqui, a gente está com cinco reefers da Maersk aqui, lá, lindinhos, bonitinhos, e a ideia é que vocês tragam bastante queijo maravilhoso, né, Fabíola? Bastante opções aí de carne argentina, uma série de coisas gostosas aqui para um preço mais competitivo, tá? Mas a gente está trabalhando nisso, viu, Márcio? A gente está fazendo uma equipe de trabalho aí, a ideia é a gente viabilizar aí o quanto antes. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pelas colocações. Infelizmente, a gente vai se aproximando do fim da apresentação. Eu nem acredito que eu sentei aqui 18h30, meia hora antes da live, e já é quase 8h30, né? Nosso debate fluiu muito rápido, foi de fato incrível a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria registrar mais algumas presenças, né? Algumas perguntas foram feitas, mas muitas delas já foram, inclusive, respondidas. Do amigo Norbert Bergman, o Thiago Schneider, da Aliança, lá de Itajaí, Jaime, está aqui parabenizando você. Muitos amigos aqui da Aliança, né? A gente tem amigos da Aliança, inclusive da Aliança Manaus, né? Diogo Rocha aqui, da Vendas Cabotagem, lá de Rio Grande, né? Nossa live está sendo assistida aí por várias regiões do Brasil. O próprio César, amigo da Trek BR, né, agência de comunicação lá da Aliança, está aqui com a gente. A gente esteve reunido com o Celso recentemente, com o César, perdão. A Mariane Matos, o próprio Alexandre Lobo, amigo Alexandre Lobo da Pamara. Estive lá no início do ano passado na cidade de Vila Rica, né, uma cidade que pode expandir muito aí a sua produção de grãos no interior do estado do Mato Grosso, né, naquela região do Nordeste do Mato Grosso, que tem muita relação com o nosso porto, né, ali cidades como Vila Rica, Confresa, enfim, todas essas cidades. O amigo Jorge Barroso aqui também está parabenizando o Jaime e enaltecendo a presença. Gente, nosso debate foi muito bacana, acredito que as conversas vão iniciar e as perguntas vão continuar sendo feitas no chat após o fim aqui da nossa live, e os apresentadores podem responder tranquilamente, né? Eu vou passar a palavra para cada um de vocês agora, para fazer as considerações finais, e aí a gente encerra. Vamos começar com a Luciana. Só agradecer muito, Raul, você é maravilhoso. Eu acho que a condição dessa conexão aqui realmente está muito bacana. Eu acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de falar desses temas, né? A gente não é todo dia que consegue reunir profissionais e fazer todo esse network, então realmente esse bate-papo foi super legal. Eu espero que a gente tenha outros aqui, trazendo ferrovia, viu, Raul? Trazendo outras demandas aí grandes do mercado, e que isso daí possa, não só por causa da pandemia, mas que esse mundo online, esse novo normal aí, possibilite que a gente tenha muito mais proximidade, né, e muitos negócios. Obrigada a todos, parabéns também, e obrigada pela parceria. Obrigado, Luciana, obrigado pelas palavras. Fabíola, queria que você fizesse um pequeno balanço aqui da nossa discussão hoje. Obrigada, Raul, Luciana, Jaime, o Márcio Regis. Foi um prazer, de fato, estar aqui. Eu acho que a Luciana bem colocou. Momentos como esse são muito ricos, né, em debates, em novas oportunidades, em networking. Acho que o que a pandemia trouxe aí de novo para a gente, que a gente pode aproveitar para o resto das nossas vidas, é essa facilitação em se reunir, em levar conteúdo, em levar esse diálogo para diversas pessoas. Se nós fizéssemos um evento presencial,
talvez nós não tivéssemos tantas pessoas participando de diversos estados, de diversas empresas. Então, o online permite isso, né? Que a gente possa explorar isso cada vez mais. E eu só tenho a agradecer, pessoal. Acho que o Porto sempre acreditou no container, a Aliança também acreditou, mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos lá atrás, e a gente ainda tem, né, questões, deveres de casa para poder consertar, novos investimentos a ser feitos, novas empresas para entrar nessa operação, novas cargas para serem prospectadas, e o Matheus é um deles, né, um cliente que é um cliente especial, é um cliente que demanda um volume bastante significativo, que está crescendo monstruosamente, e a gente torce para esse crescimento, e a gente está aqui para somar, né? Então, a gente precisa, de fato, de momentos como estes para discutir, para colocar o que a gente precisa e o que a gente tem a oferecer para que isso dê certo. Obrigada mesmo. Obrigado, Fabíola. De fato, foi um momento incrível, né? Jaime, eu acho que em ano de eleições municipais, não sei se você está pensando em concorrer ao pleito aí para vereador, para prefeito, mas certamente você seria eleito, viu? Então, Jaime, você tem suas palavras aqui para concluir o debate. Não, pessoal, muito legal aqui a participação dessa live com vocês, né? Meu agradecimento novamente em nome da Aliança, né, de poder estar compartilhando aí informações bastante relevantes para a região, né, e garantindo né, que ao público em geral de que, bom, o serviço da cabotagem chegou, né, possibilitando aí conexões para o mundo, né, partindo aí do Maranhão, e essa equipe maravilhosa que eu tenho a honra de ter comigo, né, nesses quase 20 anos aí de mercado e de muito aprendizado, né, passado 20 anos a gente continua aprendendo, mas fato é que hoje a cabotagem é um modal que eu posso garantir para vocês previsível, eficiente, seguro, né, é um modal mais sustentável, né, o que isso favorece no que diz respeito à carga, justamente mais segurança, menos avaria, né, e isso tem se mostrado também nas nossas operações, e os clientes da região aí no Maranhão já estão comprovando, né, muito daquilo que os nossos clientes a nível Brasil, e hoje eles já superam 1.500 clientes ativos em carga doméstica, né, já perceberam no decorrer desses últimos 20 anos que diretamente aí eles têm buscado cada vez mais, né? Então, o que a gente quer levar para o Maranhão é aquilo que a gente tem de sucesso, né, em outras regiões. Então, a nossa equipe sempre, né, tem abordado, eles têm metas agressivas, né, de prospecção, conversão. Então, eu costumo dizer que o modal cabotagem ainda é um mercado infinito, no que diz respeito à prospecção. O próprio Matheus, essa abertura que ele nos deu, né, de poder estar mais próximo, de entender como funciona um varejista, isso tem agregado muito valor, inclusive, por isso que eu digo, passado 20 anos, a gente vem agora com uma relação com o Matheus, e o Matheus nos ensinando muita coisa também, né, isso a gente transfere para a nossa equipe, né, o Matheus vem nos apoiando, né, eu fiquei sabendo hoje, fiquei muito contente, primeiro container de imóveis com destino ao Maranhão, as lojas do Matheus está sendo embarcado amanhã, né, no porto de Sepetiba, então em breve aí também a linha de varejo, né, de eletrodomésticos portáteis em marrom branca, né, também começam a chegar aí no Maranhão através da cabotagem. Isso para mim é emocionante, gente. Para mim que, como o meu colega Rodrigo Rebelo comentou, né, a gente tem a cabotagem na veia, em especial o azul na veia, né, o azul da Aliança. Então, meu muito obrigado novamente, obrigado Luciana, obrigado Márcio, Raul, é uma honra ter estado aqui com vocês durante todo esse tempo. Fantástico, Jaime, muito obrigado, foi maravilhoso ter a sua presença e de tantos clientes aqui que tão bem te citaram, né, no nosso debate e engrandeceram a nossa noite aqui de discussões.
E por último, eu pedi a fala do Márcio, que engrandeceu muito aqui para a gente e trouxe principalmente a visão do cliente, né? Hoje, se a gente fala de cargas que vão entrar pelo Porto do Itaqui, a gente necessariamente tem que falar do Matheus e contar com a presença do Márcio aqui, foi muito importante nesse sentido. Márcio, qual foi a tua impressão aqui desse debate hoje? Olha, maravilhosa, viu, Raul? Queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, pelo seu convite, tá? Tá na presença aí dessas pessoas maravilhosas aí que muito nos ensinam e tem nos ensinado. Quando a fala do Jaime aí de estar aprendendo conosco, esse aprendizado ele é mútuo, né? Essa coisa aí, o que a gente agregou de conhecimento esses últimos 2 anos aí que a gente vem falando disso, eu mesmo, a minha equipe, com as visitas que o Porto nos ofertou, né? Por várias vezes a gente esteve lá conhecendo como é que funciona a estrutura. E aí, eu também quero enaltecer aqui a Fabíola, né? Com a Intrade, e falar para esses clientes em potenciais que estão aí nos ouvindo hoje, o que precisar, tá? Fazer essa sinergia, a Intrade, Aliança, Porto e Matheus, a gente vai estar de portas abertas esperando. Alguém quiser tirar dúvida, vai conhecer a estrutura lá no Porto com a Intrade, com a EMAP, se quiser vir conosco, onde quer que seja aqui em Davinópolis, ou em São Luís, ou no Pará também, conhecer como é que funciona os CDs do Grupo Matheus, nós estaremos de portas abertas para fazer parte aí, tá, dessa sinergia e fazer com que cada vez mais o volume aumente, o volume cresça, né, para que a aliança esteja junto conosco aí para o resto das nossas vidas aí, tá certo? Ok? Fantástico, Márcio. Fantástico. Muito obrigado. Eu acho que você ia falar ainda, Fabíola? Ah, não? Desculpa. Acho que vocês puderam sentir, né, aquilo que a gente falou no começo. Todo mundo aqui é um entusiasta, todo mundo aqui é um apaixonado quando se fala de container. Eu acho que a gente proporcionou para o público aqui hoje um debate em altíssimo nível e acho que é uma conversa que apenas se iniciou, né? Não é uma conversa que acaba aqui, pelo contrário. A partir daqui, muitas outras conversas vão se iniciar e isso que a gente espera aqui com esse debate de hoje à noite. A gente agradece muito a participação da comunidade portuária do Itaqui, dos nossos funcionários da EMAP, a Autoridade Portuária, dos outros membros aqui da comunidade portuária, destaca a presença do amigo Fábio Bessa, da Vigiagro, que aos 45 do segundo tempo mandou aqui uma mensagem para a gente. Os funcionários da Aliança que estiveram aqui com a gente, foram vários, né, de vários locais do Brasil, o Matheus, a Intrading Global, né, todos que acompanharam aqui essa live com a gente. A gente faz o lembrete de vocês para nos seguirem nas redes sociais, tanto no Instagram, para saber dos próximos calendários, e no YouTube, a partir nos próximos dias, esse vídeo vai ficar disponível na íntegra para todos vocês. E convidá-los, claro, encerrando aqui para a próxima live, a gestão ambiental nos portos, né, que vai ser na próxima quinta-feira, também às 19h. A gente agradece muito a participação de todos que estiveram com a gente aqui hoje, tanto os nossos convidados, quanto os nossos palestrantes. E é isso, a gente se vê no próximo Conexão Porto do Itaqui. Um grande abraço e boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite, Fabíola. Grande abraço, Regis, Luciana, Raul.